Bom dia, meu nome é Abdo Karim e eu vou introduzir o trabalho sobre música e etnicidade. Né? Sabemos que a música fascina os seres humanos desde os tempos remotos e é um comportamento que a gente encontra datado de milhares de anos atrás, dezenas de milhares de anos. A música ela é presente em todas as culturas do mundo, né? E assim podemos considerar essa característica algo inato da natureza humana, embora não exclusivamente humana, né? A gente encontra musicalidade em inúmeros animais, né? Então, nós temos registros arqueológicos que datam de cerca de 40 mil anos atrás, né? Como, por exemplo, flautas feitas de osso ou alguns instrumentos de percussão. E imagina-se que a música servia como um fator de coesão social e, enfim, essa faceta de liberação do homem que surge ali desse nascimento do homem, né? Junto com essas descobertas antropológicas, arqueológicas que a gente encontra nos estudos, né? Tem um livro que parece ser muito bonito, chamado Os Neandertais Cantantes, The Singing Neanderthals, que relata como o comportamento musical não é exclusivamente do Homo sapiens, né? Mas de outros hominídeos. Assim, é uma questão controversa, né? Tem muitos outros estudos que contestam, né? Esse autor. Mas, assim, a gente pode imaginar que assim, como é presente em inúmeros animais, esse fator de musicalidade, por que não, né, de um primata avançado? Imagino que faz sentido e deve trazer muita coisa bonita aí pra gente entender aí da nossa natureza, né? A música, então, ela se relaciona à linguagem, né? Através do desenvolvimento do ser humano. Né? A gente tem achados de neuroimagem que correlacionam centros de linguagem e áreas que são relacionadas à cognição musical, né? Que são ativadas ao mesmo tempo em certas tarefas que envolvem música e linguagem. Né? Então, alguns pesquisadores sugerem que ela pode ter seu funcionamento é operado como uma proto-linguagem, assim, que fornecia matéria-prima para uma formação gramática, né? Devido ao fato de que a música está presente em todas as culturas humanas e que tanto a linguagem quanto a música são formas de criar significado emocional, utilizando padrões sonoros de aceitação social, né? Então, pode ser que ela tenha um papel fundamental, assim, para o desenvolvimento da linguagem. A partir daí, podemos dar prosseguimento, seguindo nessa caminhada aí, que passa aí da cognição, esse fator de coesão social que a música pode exercer e esse fator de expressar emoções, né? Assim, mostra assim, uma riqueza de vida interna, né? Você começar a exprimir um comportamento musical, né? E a gente chega então no escopo do trabalho, que é mostrar essas relações, as relações que a música tem como comportamento humano, né? Em termos de etnicidade e etnocentrismo, né? Que é a visão de mundo característica de quem considera um grupo étnico superior a outros, né? Em termos de nação, nacionalidade, enfim, né? Então, a grande área que estuda isso é uma área da antropologia, né? Antropologia da música ou etnografia da música. E essa é uma ciência que tem como objetivo estudar a música no contexto cultural, né? Ou estudar a música como uma forma de cultura, né? Então, mais propriamente, nosso trabalho tem um teor crítico. Vamos analisar como se deu a produção cultural, musical, né, ao longo dos tempos, baseado, né, nessa visão
étnica, né? Então, o foco principal do trabalho vai seguir a linha da música negra, né? E, e a gente vai dar uma pincelada ali com as questões assim passamos pelo estruturalismo, né? Pensar em formação de linguagem, como signo, símbolo, né? Um pós-estruturalismo ali, autores da pós-modernidade ali, por exemplo, Bourdieu, com o conceito de bem cultural, né? A música como bem cultural, né? E capital cultural, capital intelectual, capital social. Agora a nossa colega Nicole vai dar prosseguimento na apresentação. Olá, aqui é a Nicole e eu vou comentar um pouco sobre o eurocentrismo e a legitimação da música. Essa legitimação faz correspondência com esses termos colocados no slide de, entre aspas, música boa, né, e entre aspas, música ruim. Isso porque muito do que a maioria da sociedade ocidental considera boa música hoje segue padrões e tendências que eram ofertados pela Europa ainda no século XIX e XX. Podemos dizer que o eurocentrismo, né, o etnocentrismo da Europa, foi grande determinante na história da música, numa medida que, quando há um estudo formal sobre a música, este irá conter padrões de metodologia, repertório e conteúdo etnocêntrico. Dessa forma, a legitimidade para se falar de música se media pelo grau de familiaridade e adaptação aos padrões europeus. Mas quais seriam esses padrões? Ou ainda quais características estavam ou ainda estão, né, presentes no estudo formal da música? E na literatura, a gente pode encontrar 5 características. A primeira era a complexidade harmônico-melódica, quando, por exemplo, eram criticadas músicas com apenas 3 ou 2 acordes. A segunda característica era condições específicas de experiência, como a valorização de uma audição silenciosa e sem respostas físicas ou corporais. A terceira se referia a um consumo elitizado. A quarta era sobre possuir um alto grau de especialização, que se dava através de treinamentos técnicos sistemáticos e regras teóricas, o que também estabelecia um alto grau de diferenciação entre músicos e os chamados leigos, né? E a quinta característica era sobre a utilização de instrumentos musicais que eram valorizados na época pela alta burguesia europeia. Então, esses critérios de classificação, ou melhor, né, critérios de hierarquização, digamos assim, se filiavam aos valores estéticos impostos pela Europa, atuando como uma espécie de delimitador de competência. Ou seja, aqueles que, entre aspas, entendiam de música, né, estavam escutando a música erudita, como era chamado na época. Mas para o Pierre Bourdieu, acho que pronuncia assim. Foi um sociólogo francês. Ele diz que quando uma obra de arte se transforma e se filia a valores estéticos e simbólicos, essa produção artística se transforma num bem cultural. E o significado do valor de um bem cultural determina a sua representação como produto. Isso é, os bens culturais se tornam produtos de consumo e, consequentemente, possuem forma de consumir. Ele cita ainda que a relação entre público e consumo é representada pelo valor distintivo de uma classe social. Sendo assim, ele acredita que não só a música, mas o teatro, o cinema e a literatura são instrumentos que podem ser construídos como bens culturais, para legitimar um determinado projeto de nação, de acordo com a necessidade de um contexto histórico. Podemos discutir brevemente sobre gostos musicais, ou ainda discutir o que nos leva a gostar de certos tipos de música e não gostar de outros, né? Na imagem de cima do slide, vemos uma ação do Spotify, né, o aplicativo, o serviço de streaming de músicas e podcasts, que visava entregar um resumo ao ouvinte dizendo a qual perfil ele pertencia, né, baseado nos gostos musicais. E é curioso pensar que, nesse caso, nós precisamos olhar de fora para dentro, né, para perceber qual o nosso perfil de ouvinte, ou ainda o que os nossos gostos musicais dizem sobre a nossa personalidade, sobre a nossa vida. O Pierre Bourdieu,
Bourdieu, o sociólogo, também comenta que, apesar de existir uma ideologia de que o gosto é natural ao ser humano, que é algo íntimo, pessoal, ou ainda que gosto não se discute, como coloquei no título, o gosto é, na verdade, uma construção social, dotado de mecanismos responsáveis pelas próprias distinções. Ele ainda cita que existem campos de atuação pela construção do gosto, como, por exemplo, a família ou a escola. A família e a escola são grandes exemplos, né? Mas não são os únicos que podem influenciar os nossos gostos por certos tipos de música, porque há diversos fatores que estão presentes e que se apresentam de diferentes maneiras para cada um de nós. A partir disso, como podemos lidar com a mensagem da imagem aí do slide, a segunda imagem? Procura-se vizinho com bom gosto musical, né? O que qualifica um bom gosto musical? Ou o que nos faz pensar o que nos faz pensar que existe um gosto ou estilos de música superiores a outros, né? Outra pergunta: por que desejamos que os outros tenham o mesmo, entre aspas, bom gosto que nós? Né? A gente pode discutir essas respostas depois, mas o que Bodia reitera é que quando dizemos que a música é um bem cultural, ela pode servir então como um elemento de distinção social, e a partir disso pode reproduzir estruturas de poder e hierarquização. Podemos verificar como o mesmo bem cultural pode ser uma mercadoria, onde o seu valor econômico e simbólico varia de acordo com o seu contexto histórico e cultural, quando pegamos, por exemplo, artistas considerados populares e representantes de uma consciência libertária durante o processo de censura militar, como, por exemplo, né, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, dentre outros, e que hoje em dia são considerados como representantes de uma categoria de consumidores como pessoas mais intelectualizadas, né? E que até atualmente representam mais uma cultura erudita do que uma cultura popular para alguns, né? Para fechar minha parte sobre esse olhar mais geral da música e do etnocentrismo, é válido discutir-se um pouco sobre como a música reflete a sociedade, no sentido de esta se identificar com certos estilos ou tipos de música. Não é à toa que a nomenclatura utilizada para classificar alguns grupos sociais tenha um número elevado de referências a gêneros musicais, né? Como, por exemplo, os pagodeiros, os emos, os funkeiros, ou que seja comum que os nomes de determinados grupos possuam um gênero musical homônimo correspondente, como é o caso de quando falamos música evangélica, né, nos referindo à música que pessoas evangélicas escutam ou consomem, ou quando falamos música caipira, né? Então, em meio ao livre trânsito entre as diferentes tribos, né, digamos assim, na sociedade ocidental contemporânea, gêneros musicais também funcionam como um atestado de pertencimento a determinado espaço. E como o sentimento de pertencer e se identificar é mais latente na adolescência, né, a música torna-se uma das principais ferramentas pelas quais os jovens se apropriam de imagens sociais, né, sejam elas étnicas, de gênero, de classes sociais ou de estilos. Isso se dá, por exemplo, através do modo de vestir, de falar, do uso de acessórios, da adoção de comportamentos e gestos, da exibição de itens de consumo e tudo mais. A música, portanto, ajuda esses jovens a constituir uma rede simbólica que os faz atribuírem sentido às suas práticas. Para finalizar essa parte, podemos dizer que a música e os seus campos de atuação vão definindo e redefinindo a sua relevância dentro da contemporaneidade como um processo dialético transformador da sociedade. E que, uma vez que a música é considerada um instrumento de promoção e manutenção de sociabilidades, busca-se maneiras de se relacionar e atribuir legitimidade às músicas daqueles com que ela se relaciona. Logo, então, é de suma importância uma educação musical, social e economicamente inclusiva, né? Dotada de capacidades não hierárquicas a práticas e consumos musicais. A seguir, a gente vai conhecer um pouco mais sobre alguns gêneros musicais e as suas relevâncias para a sociedade. Antes de começar a falar
da música em si, eu acho que é importante citar o momento que se encontra para contextualizar no geral. Bem, eu vou começar a falar sobre as raízes do blues, que começaram no século XVII e foram até o século XIX. Nessa época, diversas tribos africanas que foram escravizadas e levadas principalmente para as Américas tiveram que ter seu coletivo enfraquecido, sabe? Para que não ocorresse alguma revolta que poderia ser completamente problemático para os traficantes de escravizados. Alguns dos principais jeitos para enfraquecer a união dos grupos que vinham para cá era principalmente a mistura entre diversas culturas africanas, que diminuiria a união entre os indivíduos e cada um ainda teria um idioma diferente. A proibição de canções de sua terra de origem, a proibição de certos instrumentos regionais e principalmente a imposição de uma religião. Acabou que, por conta disso, houve uma criação de gêneros, ritmos e letras, uma nova expressão artística que representava o trabalho forçado desses escravizados. Normalmente com um tom muitas vezes triste, melancólico. Essas músicas, além de tudo, serviam para dar ritmo à colheita e elas acabaram se difundindo. Na parte da religião, esses escravizados acabavam misturando a questão ritualística africana com essa religião cristã que foi imposta a eles, essa que pregava o Deus branco de olhos claros, e assim surgiu algo chamado os ring shouts, gritos do anel, onde esse povo se reunia e começava a produzir sons, gritos, melodias que eram produzidas por toda a roda como uma forma de demonstrar fé e de se expressar. Tanto esses ring shouts quanto as canções do campo são consideradas as raízes principais do blues. Ambas mostram uma certa resistência à cultura branca imposta e a criação de uma nova cultura que dava força para o dia a dia daquele povo escravizado. Uma cultura que não se subordinava ao seu opressor, lamentava sobre a expulsão da terra, aspectos esses que são muito visíveis em um filme que chama 12 anos de escravidão, que retrata muito bem a questão das canções das lavouras. E, bem, essa questão de uma cultura e tudo mais não foi diferente no blues. O blues ele não é apenas um ritmo musical, ele também é um modo de expressão, um estilo de vida para certas pessoas, uma forma de se conectar com os outros. Os primeiros documentos escritos sobre o blues como um ritmo musical datam dos anos de 1860. E com o passar do tempo, o blues ele foi ganhando popularidade, tanto com o povo negro quanto uma parcela do povo branco. Com o fim da escravidão por lei, algo que aconteceu somente em lei, houve a locomoção de uma parte do povo negro para a parte industrial, para o norte. Isso difundiu ainda mais o blues por todos os Estados Unidos. E mesmo com o fim da escravidão, a cultura branca ela era totalmente dominante. Isso quer dizer uma cultura completamente racista, né? O blues por si só foi um instrumento muito importante para se opor a essa cultura racista, já que ele, por ser um ritmo musical principalmente de uma cultura negra, a maioria das estrelas também eram negras e elas, por ter um poder tanto no mercado como uma relevância popular, acabou que eles começaram a ganhar voz, mesmo que de certa forma ainda seja visto como uma mercadoria, mas dessa vez eles têm o poder de se opor e ditar algumas regras. Um filme que mostra bastante dessa fase do blues é um filme chamado A Voz Suprema do Blues, que lá uma cantora, ela indo gravar um disco, ela percebe bastante sobre essa cultura racista e como ela precisa usar esse poder de venda e popularidade dela para ditar as regras do local. Junto com o blues, diversos gêneros musicais também foram criados nessa época, né? E que também contribuíram para essa luta, principalmente contra o racismo de pertencimento a uma cultura negra, como o ragtime e o spiritual. Junto com o blues, esses dois ritmos foram os principais responsáveis pela criação do jazz, outro ritmo que se difundiu por todos os Estados Unidos e assim como o blues ele foi essencial para a cultura negra. Diferente do blues, o jazz surgiu já nas cidades, mais exatamente na cidade de Nova Orleans, uma sociedade povoada por diversas etnias que foi perfeito para o surgimento desse ritmo musical. Por ter muita semelhança com o blues, uma música do improviso e de sua maioria negra, mas com a diferença que ele já surgiu nas cidades, acabou que muitas vezes o homem branco viu esse gênero musical de modo mercadológico.
E por possuir um meio de gravar, produzir e tudo mais, quis tomar posse desse gênero musical, como se fosse uma música branca. No final, por certa forma, infelizmente ele conseguiu, tanto que o primeiro disco gravado foi de um branco, e esse grupo branco que gravou, eles se intitulavam como os criadores do jazz, sendo que ele já existia há mais de 40 anos. Essa comercialização do jazz é algo bastante criticado, que também aconteceu muito no blues e provavelmente em todos os ritmos criados por minorias que acabaram tendo um sucesso, tanto com essas minorias quanto para a classe dominante. Essa comercialização que tira totalmente a essência e os motivos do blues e do jazz também acaba que para a elite é apenas um momento de diversão, sendo que o jazz e o blues acabam por significar muito mais que isso na essência de sua cultura. Outro ritmo muito importante de citar é a questão do rock. Pelo rock ser uma mistura de blues, que é um estilo predominantemente negro, o country, um estilo musical principalmente por artistas brancos, e a música gospel, que se encontra tanto na cultura negra quanto na cultura branca, essa mistura de gêneros provocou uma certa miscigenação nessa questão do rock. Isso foi muito importante como um dos instrumentos de superação da divisão entre brancos e negros, pelo menos na cultura e sociedade. Né? É que muitas vezes, por esse gênero musical ser difundido tanto entre brancos e negros, acabou que cantores negros começaram a ganhar espaço nos ouvidos do povo branco, na rádio e na cultura no geral branca. E o mesmo aconteceu ao contrário, dos cantores brancos para a cultura negra. E vendo isso, o rock foi um dos principais instrumentos de rebeldia contra a cultura racista dos Estados Unidos. Uma só popularização muito rápida, o rock ele se expandiu para o mundo e ganhou diversos subgêneros. Muitos que criticavam diversas relações sociais e outros que acabaram não priorizando completamente o objetivo do rock, que era a questão de crítica e tudo mais. No entanto, mesmo os subgêneros que focavam em críticas ao sistema, eles ainda se mostravam muito rentáveis, algo que antes não parecia ser tão imaginável. Algo interessante ressaltar também é como esse objetivo de luta racista de minoria se esvai ao longo do tempo para o público, principalmente. Tanto que, atualmente, o rock ele tem uma boa parte de fãs que se dizem completamente apaixonados, pessoas também completamente reacionárias e conservadoras, o que é totalmente contra a origem dele. Eu acho importante falar também que eu escolhi o blues, o jazz e o rock porque eles foram importantes para a criação um do outro e o rock era muito importante ser citado. Mas vale ressaltar que tipo, os navios negreiros eram normalmente desembarcados apenas na América do Central e do Sul. Então havia uma completa conexão entre essas expressões artísticas e as que ocorreram no Brasil, como o samba com jazz ou o blues com baião. Então temos que lembrar que situações parecidas também ocorreram na nossa terra e que são de também extrema importância saber. E que também combatemos com o mesmo nível de grandiosidade. Olá, professora. Meu nome é Ana Elisa e eu vou dar continuidade. Vou falar um pouquinho sobre a música preta e a periferia. Vou dar introdução ao tema, falando um pouquinho sobre o hip hop e a influência do hip hop para a formação do rap, bem como o rap e a sua chegada no Brasil e a representatividade negra e do feminismo negro no rap. E por último, falar sobre o funk no Brasil, que hoje em dia está muito em alta e tem muitos públicos de diversas classes sociais que pertencem a esse movimento do funk no Brasil, mas que a origem é totalmente periférica. Bom, vou dar início falando um pouquinho sobre o hip hop, que começou como um movimento que tinha a finalidade de acalmar os ânimos das gangues rivais que atuavam nos Estados Unidos naquele momento, através da arte, cessando possíveis desentendimentos e substituindo-os por competições de dança e música. Em um primeiro momento, configurou-se como uma reação à luta de classes e ao sistema. Posteriormente, ganhou um maior espaço dentre os jovens de classe média norte-americana. O hip hop trata de temas universais como a injustiça e a opressão. E se situa orgulhosamente como uma música de gueto, adotando como temática suas raízes e seu compromisso com o gueto negro urbano e sua cultura.
o rap evita a sociedade branca exclusivista, ainda que existam rappers brancos, assim como um público branco. A gente pode aqui citar o Eminem, por exemplo. E focaliza as características da vida do gueto que os brancos e os negros de classe média preferiram ignorar, como a prostituição, cafetinagem, drogas, doenças venéreas, assassinatos de rua, perseguição opressiva de policiais brancos, etc. A maioria dos rappers definem seu domínio com temas bem precisos, frequentemente não apenas citando cidade, mas também o bairro de sua origem, como Compton, Harlem, Brooklyn ou Bronx. Mesmo quando ganha uma dimensão internacional, o rap continua orgulhosamente local. Encontramos, por exemplo, no rap francês, a mesma precisão de origem de bairros e a mesma atenção voltada para os problemas exclusivamente locais. O rap nasce a partir de uma fusão entre elementos pertencentes à cultura do hip hop, como manifestações corporais e artes visuais que tecem críticas ao ambiente urbano, à desigualdade, aos padrões impostos, etc. Apesar de ter se incorporado à indústria, o rap não perdeu sua essência de fazer críticas ao sistema. Pelo contrário, acentuou-as. O rap é derivado do hip hop e é originário do bairro do Bronx, nos Estados Unidos, e nasceu em 1970. Nos anos 80, foi ganhando espaço em solo brasileiro, juntamente à febre do funk e dos bailes black, e originado de minorias excluídas historicamente. Abordam em suas letras temas políticos sociais em comum e determinados grupos excluídos historicamente, denunciando o caos presente nas periferias, a violência policial, o racismo, o machismo e temas como ostentação e dinheiro na busca de uma vida mais digna, com menos desigualdades. Além disso, o rap possui abordagens em cada camada social, desde o movimento negro até o movimento feminista, portanto, envolvendo raça, classe e gênero. A mensagem do rap contém uma narrativa considerada agressiva, dado que, diferente de outros estilos musicais predominantes na época, o rap não massageava egos, não fazia propaganda de governo, muito pelo contrário, tratava-se sujeitos sociais, criadores e protagonistas de um gênero que entra em choque com a cultura oficial e dominante. A denúncia da desigualdade social, a situação do negro em uma sociedade segregada, como a dos Estados Unidos, o desejo de possuir tudo que uma pessoa branca tinha acesso, porém sempre lhes era negado. Liberdade, essencialmente, mas também objetos materiais como carros, dinheiro, joias e etc. E as constantes perseguições que sofriam pela polícia, por sempre considerá-los subversivos, eram os principais temas pelos quais o rap embarcou. Nos bailes, que ganharam mais destaque nos anos de 1986 no Brasil, estava em alta a MPB, o soul, o samba e o funk. Esses bailes tinham vozes como Tim Maia, Jorge Ben, Sandra de Sá, artistas negros que já criavam canções que permeavam a crítica social em um período sensível para a arte, pouco tempo após o fim da ditadura militar. E foi na estação São Bento que o movimento saiu dos bailes e ganhou mais força, contagiando um maior número de jovens inquietos com a desigualdade social. O grupo que teve mais destaque no fim dos anos 1980 foi o Racionais MCs, na região do Capão Redondo, formado pelos MCs Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e pelo DJ KLJ. Inclusive, falando um pouquinho aqui sobre o Mano Brown, ele gravou um podcast, é, qual ele fala sobre a história dele e sobre como foi difícil essa passagem dele, para ele começar a apresentar e começar a, a entrar nesse mundo do rap. E o quanto ele se esforçava para poder se encaixar. E é muito legal perceber que a gente não sabe nem um pouco do quanto isso era segregado e o que eles passavam. Esse grupo, o Racionais MC, teve uma participação imprescindível na construção do desenvolvimento e expansão do gênero pelo Brasil, influenciando jovens das periferias do Brasil e propagando sua mensagem até atingir todas as classes sociais. Sobre isso, a cientista social Maria Eduarda Guimarães, em 1999, estudiosa da influência da música negra no país, analisa a importância do grupo dentro da periferia onde teve início. Sua narrativa traduz a essência do rap, entrelaçando o debate de raça e classe nas letras, resultando de uma análise crua do crescimento desordenado de regiões periféricas, perpassado pelas consequências da vida no crime, do uso de drogas,
da falta de oportunidade de emprego para pessoas negras, da violência psicológica e física da polícia militar, que é uma das heranças da ditadura, e, portanto, um movimento que se deu da periferia para o centro. Ainda em meados dos anos 2000, no Distrito Federal, surgiu um grupo de 3 mulheres, denominado Atitude Feminina, que tem como símbolo o feminismo negro. Em uma das letras do grupo, intitulada Rosas, as rappers narram situações cotidianas de mulheres que sofrem violência doméstica, intercalando versos com relatos reais. Lívia Cruz, rapper natural de Recife e atualmente residente em São Paulo. Atualmente, não sei dizer porque esse trecho é de 2019, foi retirado de um artigo, então não sei dizer se foi atualmente mesmo. Mas voltando, é uma das mulheres mais influentes no movimento atualmente junto a Flora Matos, de Brasília, e Carol Conká, de Curitiba. O protagonismo feminino deu um novo aspecto de luta ao rap, denunciando, para além da questão da cor, a violência sofrida por milhares de mulheres em um país onde a mulher é morta a cada 2 horas. E esse número fica ainda mais alarmante quando a maior parte dessas mulheres mortas é negra. Nessas letras, são apresentadas e discutidas pautas feministas e de valorização à vida da mulher, igualdade salarial e social perante aos homens, o que aumenta a autoestima e o autoconhecimento e o autorreconhecimento, tanto das artistas quanto das ouvintes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o funk brasileiro. O funk, que é um gênero musical brasileiro com história e vinculação com o contexto das periferias, morros e favelas, e que volta a surgir como um tema privilegiado na mídia, na indústria, né? O funk ele tem feito muito dinheiro, ele tem ocupado as classes sociais mais altas, ele tem ocupado festas, boates e baladas que são geralmente mais frequentadas até mesmo por pessoas mais ricas e brancas, mas mesmo com isso a gente não pode esquecer a origem, que a origem é nos morros e favelas, e, e tem se disseminado a partir do seu uso nos fenômenos dos rolês, causando incômodo e rechaço. E pensar sobre o incômodo que o funk causa na população significa reprocessar ideias sobre a desigualdade social, contexto de grandes transformações sociais, políticas e comportamentais do Brasil e no mundo. A história do funk carioca tem origem na junção de tradições musicais afrodescendentes brasileiras e estadunidenses. Não se trata, portanto, de uma importação de um ritmo estrangeiro, mas sim de uma releitura de um tipo de música ligado à diáspora africana. Desde seu início, mesmo cantando em inglês, o funk foi lido entre nós como música negra, mais próxima a samba e aos batuques nacionais do que a um fenômeno musical alienígena, como vários pensam. Com batidas simples, colagens e repetitivas, muitos jovens da periferia veem no funk uma possibilidade de ascensão social a partir de uma carreira como MCs. Da mesma maneira que o rap, as letras do funk carioca periférico retratam o dia a dia da favela, a vida no tráfico, o uso de drogas e muitas delas retratam o sexo sem rodeios, direto, o que faz com que muitas pessoas tenham aversão ao funk. Contudo, hoje em dia, como eu falei, o funk ele tem tido um lugar muito bem ocupado na indústria da música. Então, não, não todas as vezes vai ter esse cunho da favela e da vida no tráfico, do uso de drogas, do sexo, mas sim batidas repetitivas e hits que viralizam facilmente. Muito para vender mesmo esse ritmo e lucrar em cima do sucesso que o funk faz. Eu vou trazer agora um trecho de uma comunicação apresentada em Salvador, na Bahia, em 2009, escrito por Adriana Facina, intitulado Não Me Bata, Doutor: Funk e a Criminalização da Pobreza. Grito da favela, voz do morro, cantando liberdade, som da massa, o funk é um dos ritmos mais malditos da cultura popular brasileira. Seus detratores afirmam que o funk não é música,
que seus cantores são desafinados, suas letras e melodias são pobres e simples cópias mal feitas de canções pop ou mesmo de cantigas tradicionais populares. Há ainda os que demonizam o batidão, associando-o à criminalidade, à violência urbana ou à dissolução moral. Ao criminalizar o funk e o estilo de vida daqueles que se identificam como funkeiros, os que hoje defendem sua proibição são os herdeiros históricos daqueles que perseguiram os batuques nas senzalas, nos fazendo ver de modo contraditório as potencialidades rebeldes dos ritmos que vêm das favelas. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Para concluir aqui nossa apresentação sobre música e etnocentrismo, eu vou citar dois exemplos da atualidade de artistas que fazem música que a gente pode considerar sendo anti-etnocêntrica, ou seja, artistas que fazem música que remetem à cultura de onde eles vieram, né? E um dos exemplos que eu vou citar ele é internacional e é o Kendrick Lamar. Ele veio dos Estados Unidos, mais especificamente do bairro de Compton, que é o berço do rap, né, internacional. Ele é um bairro que a maior parte da população é negra e é bastante discriminado, inclusive. E o Kendrick, ele é considerado o maior rapper, né, em atividade e tem alguns grandes feitos, como por exemplo, ele ganhou o prêmio Pulitzer em 2018 pela sua obra Damn, né, que é um álbum que ele lançou no mesmo ano. E esse prêmio foi importante ele ter ganhado, foi um grande feito, porque é um prêmio que normalmente dão para artistas, né, na parte de música, que fazem música clássica, que fazem jazz, muitas vezes para artistas brancos. E o Kendrick foi o primeiro artista de rap a ganhar esse prêmio, né, lá em 2018. E nesse álbum que ele conseguiu ganhar esse prêmio, tem o maior hit dele, que é a música Humble, né? Essa música, assim como todas as músicas, né, a maioria das músicas do Kendrick, em que ele relata problemas sociais, né, que vivem no gueto lá nos Estados Unidos, em Compton, essa letra em específico, ela se assemelha bastante às obras aqui do funk nacional, né, especialmente o funk ostentação, porque nela o Kendrick cita algumas grifes, mas ele dá um foco em como a elite enxerga a população que vem do gueto consumindo, né, essas marcas, essas grifes. E no refrão, inclusive, ele pede para que sejam humildes e para abaixarem a bola, né? O que a gente pode ter duas visões sobre esse refrão, ou ele pode estar falando para essa própria elite para ser humilde, abaixar a bola e aceitar que o povo que vem de gueto pode e deve consumir essas grifes, ou ele pode estar falando, na verdade, para essa população mesmo, para que sejam humildes e não esqueçam das suas raízes, que é algo que às vezes acontece, né, com quem vem de baixo, que consegue ter uma ascensão social e acaba esquecendo suas raízes. E além desse feito, outra coisa importante que o Kendrick fez, um pouco mais recente, foi no Super Bowl desse ano, né? O Super Bowl é a final, né, do futebol americano, em que sempre tem um grande show assim no seu intervalo. E nesse ano o Kendrick tocou com outros artistas, né, de rap, de R&B, de hip hop. E só que o que chocou assim nessa apresentação dele foi que ele não cantou, por exemplo, Humble, que é o maior hit dele, nem outros hits que ele tem também. Ele cantou uma música que é chamada Alright, que essa música é um hino, na verdade, do movimento antirracista, né, nos Estados Unidos. É um hino do gueto. Inclusive, ele foi considerado o hino também do Black Lives Matter, que foi aquele movimento antirracista lá em 2020 que teve lá com a morte do George Floyd pelo policial branco, né? E essa música, ela retrata, né, como costuma retratar o Kendrick, sobre indignação, sobre revolta, sobre antirracismo, mas também no refrão dela tem um trecho sobre esperança também, né, que mediante todos os problemas que a população no gueto nos Estados Unidos vive, que a população nas favelas aqui no Brasil vivem, é para manter a esperança, né? No refrão diz que tudo vai ficar bem. E, enfim, outro exemplo que eu quero dar é de uma artista brasileira, que é a Anitta, né? Que eu queria citar a Anitta porque, além dela ter a origem no funk,
né? Ela começou em 2009 postando vídeos na internet, ela dançando e cantando funk, e ela foi descoberta pelo produtor, que era o produtor na época da Furacão 2000, né? E a Furacão 2000 é aquela produtora que teve bastante relevância no começo desse século pro funk, né? Ela descobriu a Anitta também. E eu queria citar a Anitta porque, além dela ter surgido do funk, hoje ela faz um estilo de música diferente, né? Que, na verdade, ela é bem versátil, né? Além de fazer funk, ela faz o pop também e faz o reggaeton. E esse reggaeton que ela faz, que ela inclusive conseguiu conquistar o top 1 na semana passada do Spotify com a música Envolver dela, foi um feito grandioso porque foi a primeira vez que um reggaeton alcançou esse patamar no Spotify e foi a primeira vez que uma mulher latina conseguiu alcançar, né, o topo do mundo e fazendo um reggaeton, que é uma música que é variada também do rap, variada do reggae. Ela tem origem em Porto Rico, só que ela bebe bastante da fonte do ritmo chamado dembow, que é da Jamaica. E o reggaeton tem tudo a ver com ser anti-etnocêntrico também, em valorizar a cultura local, porque é sobre a população afro-latina, né, no Porto Rico, e depois se difundiu para toda a América Latina, e hoje já é um ritmo mundial, né, que foi inclusive criminalizado quando ele surgiu lá no finalzinho do século XX, justamente por ter origem na população negra de Porto Rico, e essa criminalização dele só fez com que ele tomasse mais força, né, e que fosse valorizado ainda mais esse movimento anti-etnocêntrico, né, de ser uma música que surge na periferia, uma música para a periferia, né, e essa criminalização só fez com que ele ganhasse ainda mais força, né. Então, a Anitta ter surgido no funk e ter alcançado o topo do mundo com o reggaeton, eu achei interessante de comentar aqui na aula para mostrar que ainda está vivo, né, esse sentimento anti-etnocentrista e que a música desempenha um papel muito importante nisso, na valorização da cultura nacional, na valorização de culturas emergentes, né, na sociedade, de dar voz para quem normalmente não tem voz. E é isso. Assim eu concluo a nossa apresentação aqui sobre a música e o etnocentrismo.